Na segunda multiplicação de pães, ali em Marcos, no capítulo 8, versículo 1 ao 5, nós podemos observar a compaixão do Senhor pela situação daquelas pessoas e a atitude dos discípulos quanto à falta de fé, quanto a querer se livrar do problema. Pois eles pedem a Jesus para dispensar a multidão, mas não tinha multidão onde comer, pois se observarmos a realidade da região, não é diferente da anterior, da primeira multiplicação dos pães, onde mais de 4.000 homens. Isso quer dizer, se considerarmos mulheres e crianças, talvez estejamos falando algo em torno de 10, 12 mil pessoas. Como eles conseguiriam comida no lugar onde as cidades eram algo em torno de 3.000 habitantes? Nós precisamos ter a mesma atitude do Senhor, revelar compaixão, e não a falta de fé dos discípulos, o esquecimento daquilo que foi o revelar do poder do Senhor na primeira multiplicação dos pães. Diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e algum deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. O que a gente precisa aprender? A gente precisa entender de fato e conhecer com quem temos andado, a nossa origem, aonde nós estamos, para não agirmos como os discípulos. Eles estavam preocupados com a situação das pessoas? Demonstram que não, pois o que eles estavam preocupados era como iriam resolver aquele problema e pensavam numa perspectiva natural, assim como foi da primeira vez. Jesus, muito pelo contrário, expressa compaixão, cuidado, pois sabia que não poderia despedir aquela multidão, mas tinha que alimentá-la antes de fazer isso. Nós precisamos aprender com o Senhor, crescer, amadurecer e expressar a compaixão, manifestar a graça e o amor de Deus. Nós precisamos entender que estamos em Deus. Fomos feitos à imagem de Cristo. Nós usufruímos das mesmas coisas que Cristo, do poder, da autoridade, da graça de Deus, de tudo que foi derramado em nossas vidas para revelarmos o nosso Deus ao mundo. O que a gente precisa entender é que necessitamos de fé, necessitamos crescer, conhecer e compreender a obra de Deus, de maneira que a gente haja como filho em cada situação, usando e usufruindo daquilo que Ele nos deu, para que a gente possa conduzir as pessoas ao conhecimento da vontade de Deus, não agindo de forma natural, mas expressando a compaixão, a misericórdia e sabendo que, se é uma questão de recurso, Deus irá prover. Mas o que nós não podemos fazer é agirmos como pessoas naturais e querer largar o problema e passar o problema para outro. Nós devemos assumir a responsabilidade, o compromisso com Deus, de maneira que revelemos sua vida, sua vontade perante as pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitar ao nosso Deus, sendo instrumento e expressão da sua justiça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.